Gente, a igreja está mais cheia hoje, só porque é o meu dia. Olha, pelo amor de Deus. Ai. Não, quem me conhece sabe que eu não sou nervosa, mas hoje eu tô passando. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz com essa oportunidade que Deus está me dando para compartilhar com a igreja tudo que o Senhor tem falado comigo, tudo que eu tenho vivido. E alguns irmãos aqui sabem que há pouco tempo eu estive em São Paulo participando da escola Awaken, que é uma escola de missão e ministerial. E esse foi o tempo que o Senhor me levou para lá, para poder falar comigo, para me revelar algumas coisas, para transformar a minha vida. E assim, quando eu voltei, todo mundo queria saber qual era o meu testemunho. E de fato, eu tenho muitos testemunhos para poder contar. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês apenas um dos testemunhos que aconteceram comigo lá. Eu cheguei lá na Awaken, eu estava passando uma semana muito assim, complicada, cheia de coisa na minha cabeça. Aí eu cheguei lá muito assim, preocupada. E no primeiro dia eu não estava conseguindo assim, absorver muita coisa que estava sendo falado lá, sabe? Aí eu fiquei ouvindo assim, um louvor, as pessoas já estavam todas derramadas no chão, entregues. E eu não estava conseguindo me soltar. E eu comecei a achar assim, que as pessoas que eram estranhas, estavam muito entregues. E aí eu fui me travando, presa, sem conseguir me soltar, sem conseguir absorver nada. Aí teve a palavra, eu acho que foi paternidade, primeiro dia. E eu ouvindo a palavra ali, aí começou, sabe, eu meio que comparando a palavra de lá com a palavra daqui. Eu falei, gente, eu vim de tão longe para ouvir uma coisa que eu ouço lá na igreja, sabe, coisa de Satanás mesmo, colocando na minha cabeça isso. E aí, quando terminou a palavra, teve um momento de oração, de ministração. Aí eu fui lá na frente para ser ministrado lá. Aí vieram orar por mim. E lá é muita gente, né? Então, às vezes você consegue que alguém te ore e às vezes você consegue, às vezes não consegue nada. Aí o próprio Deus fala com você. Aí eu estava lá na minha, toda dura, e de repente veio uma mulher orar por mim. E aí essa mulher orou falando assim, que era para Deus me dar vulnerabilidade e andar em obediência. Falou outras coisas mais. Aí eu ouvi e falei assim, amém. Aí passou uns minutinhos depois, outra mulher veio orar por mim. Aí já dá para ser uma coisa assim bem, porque lá é muita gente, então é difícil uma pessoa orar por você. Quando vem duas, aí veio outra mulher orar por mim. Aí a mulher orou por mim e falou assim, Senhor, que ela possa estar vulnerável. Eu falei, não é possível. Tá, mas tudo bem. Aí quando acabou, eu fiquei assim com aquilo na minha cabeça, porque a palavra vulnerabilidade é uma palavra difícil até de se pronunciar. Eu estou me pronunciando agora melhor porque eu estou falando direto ultimamente. Mas vulnerabilidade, eu não consigo falar vulnerabilidade. Não consigo, eu quase falo em línguas. Daí eu falei, cara, isso não é possível. Aí quando acabou lá, aí veio Dani, veio Bárbara. Dani já com o olho todo que estava chorando, Bárbara também. Aí eu perguntei, e aí, o que vocês acharam? Aí foi uma benção, não sei o que e tal. E você, Anne? Aí eu falei, ai gente, estou me sentindo estranha porque eu não estou sentindo nada. E para completar ainda, os voluntários são tudo treinados, falando palavras de efeito. Falando, duas pessoas falavam vulnerabilidade. Gente, como que pode, né? Nem parecia eu, gente, porque como que não entrou na minha cabeça que era Deus que estava falando comigo, né? Coisa tão... Aí eu falei, gente, eu acho que são treinados. Aí as meninas perguntaram, mas o que falou pra você? Eu falei, falou vulnerabilidade. Aí, Dani, falou isso pra você, Bárbara? Aí, Bárbara, não. E pra você, Dani, também não. Olha, acho que Deus está querendo falar com você. Aí eu, tá bom então, né? Enfim, vulnerabilidade é uma palavra que nós vamos ouvir muito hoje aqui. Porque o tema do que eu quero falar é assim, em busca de viver o propósito de Deus. E eu já quero começar querendo dizer para você que o propósito de Deus não é um lugar a se chegar, não é uma linha de chegada, é uma vivência, viver os propósitos de Deus. Vocês me entendem? E existem vários caminhos para você poder viver o propósito de Deus na sua vida. Mas hoje eu quero falar dois caminhos que eu entendo assim na minha cabeça que você pode viver os propósitos de Deus. Um dos caminhos é vulnerabilidade e o outro caminho é transformação. E para começar falando sobre vulnerabilidade, eu gostaria de diferenciar vulnerabilidade de sensibilidade. E eu pesquisei lá no Google, que diz que sensibilidade significa... Não, sensibilidade consiste na capacidade
perceptiva, sensorial, referente às emoções, sentimentos ou mesmo às sensações físicas. Então, assim, tá óbvio, né? Sensibilidade é sensação, sentimento, sensibilidade, vocês estão entendendo. E vulnerabilidade? Vulnerabilidade é a característica de quem ou do que é vulnerável, ou seja, frágil, delicado e fraco. E quando eu escutei lá falando para eu ser vulnerável, eu fiquei assim meio na dúvida, porque para mim vulnerabilidade era um pouco de sensibilidade, né? Mas depois eu fui aprendendo que não é. E por que Deus estava me pedindo nesses dias na Wake para eu estar frágil, delicada e fraca? Por que Deus estava pedindo isso de mim, né? Então eu fui pesquisando mais sobre vulnerabilidade. E vulnerabilidade é estar suscetível, é estar exposto, é expor as fraquezas e fragilidades. E o medo de se expor, ela pode impedir a transformação. Também olhei na internet e vi um livro da Brené Brown, que o nome do livro é assim, Coragem para Ser Imperfeito. A autora, ela liga vulnerabilidade com força. Vulnerabilidade é a capacidade de se conectar com outra pessoa sem máscaras. Eu me mostro como eu sou, sem medo de ser rejeitado. Então, tá claro, Deus estava querendo que eu mostrasse quem eu sou, porque, por isso que eu falei no início, né, nem parecia ser eu, porque aqui na igreja, né, assim, na minha vivência aqui na igreja, eu sou tão assim, né, liberada e tal, e lá, de fato, eu estava sendo eu, dura, sei lá, estranha, estava sendo estranha lá, e lá Deus estava falando, é isso mesmo, eu quero que você seja você, porque eu quero transformar áreas na sua vida. E, gente, para haver uma transformação na sua vida, é necessário que você exponha, né? Porque Deus só vai tratar as áreas que você expor. A área que você não expor, você não vai ser tratado. Mas é normal a gente ficar com medo da exposição, né? Porque quem é que gosta de se expor? Ninguém gosta de se expor, né? Por causa disso, por medo de ser rejeitado, por achar que você não é tão bom assim. Mas aqui eu quero abordar a vulnerabilidade, que você se entrega para Deus como você é, onde você mostra para Deus quem você é e permita que Deus trabalhe e trate das áreas da sua vida que precisam de transformação. E enquanto eu estava escrevendo aqui, eu lembrei de um fato muito engraçado que aconteceu comigo e com Yasmin, minha amiga. A gente trabalhava junto no pet shop. Aí, eu sempre com esse meu jeito, assim, né, meio bruto, meio estranha. E Yasmin sempre, oi amiga, com a vozinha dela, delicada e tal. Aí todo mundo olha pra gente e já vê o contraste, né? Ana brutalhona e Yasmin a doce e delicada. Aí, lá no serviço lá, a gente trabalhando, aí eu percebi que toda vez que a gente fazia alguma coisa lá errado com o cachorro, a patroa vinha e brigava assim, Yasmin, não é assim, é assado. Aí Yasmin, tá, vou prestar mais atenção. Aí quando era eu que fazia alguma coisa, a patroa vinha e falava, ô Anny, eu já falei com você, entendeu? Não é assim, não sei o quê. Aí eu fui, comecei dos primeiros dias, eu não ligava não. Eu, tá bom, tal. Mas foi passando o tempo, falei, cara, que essa mulher tá falando desse jeito comigo, gente. Com Yasmin tá falando de um jeito, comigo tá falando de outro jeito. Aí um dia eu fui ficando tão incomodada, que um dia eu cheguei para ela e falei assim, aqui, deixa eu te perguntar um negócio, por que você fala com Yasmin de um jeito, comigo fala do outro? Tô gostando disso, eu tô ficando incomodada, entendeu? Tem que falar comigo direito, igual você fala com Yasmin. Aí ela pegou e falou assim pra mim, Anny, sério que você se importa? Tá, que Yasmin, ela é tão delicada, parece que vai quebrar. Mas você não, você bate no peito e tira de letra. Eu olhei pra cara dela e falei, tô com cara de jogador de futebol, que bate no peito e tira de letra. Eu falei, gente, claro que não. Aí eu falei assim, não, eu não gosto disso não, tem que saber falar com as pessoas, não. Comecei a falar com ela assim e tal. Daí, gente, eu fiquei reparando, como que pode, né? As pessoas vão tratando a gente conforme a gente vai se expondo para ela, se mostrando para ela. E eu estava expondo para ela uma coisa que, será que eu sou? Porque se eu fosse assim, desse jeito, será que eu me importaria tanto, né, com o que ela estava falando? Então, vamos lá. A vulnerabilidade, ela gera transparência. Só o vulnerável consegue ser transformado, porque ele reconhece e identifica as áreas imperfeitas em sua vida. Não há problema em ser vulnerável. Jesus foi vulnerável quando veio à terra. Ele se fez homem, ficou limitado, se expôs na cruz. Jesus não deu pouco de si, Jesus deu
tudo de si. Jesus foi vulnerável por amor a mim e a você, amém? Nessa noite eu quero convidar você, meu irmão, a se expor diante de Deus. Que a luz da palavra de Deus possa iluminar a escuridão do seu ser e dissipar tudo aquilo que prende você, que limita você de ser vulnerável. Que toda vergonha de ser imperfeito caia por terra nessa noite e que você possa ser livre para viver o propósito de Deus na sua vida. Desembrulhe os defeitos da sua vida e se encontre com o único que te conhece verdadeiramente. Aleluia. Preciso que vocês me ajudem dando glória e aleluia, porque senão eu não consigo. Hoje nós vamos falar sobre a história de um homem muito famoso, vocês todo mundo já conhece, que é a história de Jacó. Quantos conhecem a história de Jacó? É muito conhecida. A história de Jacó começa lá em Gênesis 25, 19. Mas antes de falar de Jacó, a gente precisa falar de Abraão, né? Que Abraão era avô de Jacó e foi pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó. E aí Isaac se casou com Rebeca e Rebeca era estéril. Daí eles oraram e Deus abriu a madre e Rebeca ficou grávida. E a história conta que durante a gravidez ela sentia muito estranho, muitas coisas na barriga dela, e ela foi consultar ao Senhor. E aí quando ela consulta o Senhor fala para ela, duas nações estão lutando no seu ventre, e o mais velho servirá ao mais novo. Daí as crianças, passa o tempo, né, da gestação, as crianças nascem e acontece um fato muito engraçado. Porque primeiro nasce Esaú, né, e depois nasce Jacó, e Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. E por causa disso o nome dele é Jacó, que significa enganador, trapaceiro e gosta de levar vantagens. Então você já para e pensa comigo. Jacó mal nasce, né? E já ganha um nome pesado, um nome de peso, Jacó. E a história vai desenrolando, e a Bíblia conta que os meninos crescem. Esaú vira caçador, ele era homem peludo. Já Jacó, ele tinha a sua pele lisa, era mais pacato e gostava de ficar nas tendas. E a história também frisa que Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Então, além de ganhar um nome pesado, Jacó já teve que lidar com a comparação e com a rejeição. Talvez esse momento, que eu não sei quantos anos ele tinha, sei lá, adolescência, juventude, talvez esse foi um momento de distorção na mente de Jacó sobre quem ele era. E todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos também essa distorção, essa crise de identidade. E existe um perigo nisso, porque Satanás usa dessa distorção, usa dessa crise de identidade de quem nós somos para implantar o ensino dele em nossas mentes. E eu não sei se você sabe qual é o ensino de Satanás. E eu vou falar para você qual é o ensino de Satanás. Antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, o anjo de luz, né? Todo mundo aqui também já sabe a história de Lúcifer, que ele era um anjo, né, muito bonito, e ele era um símbolo de perfeição, né, e tudo mais. Mas o que acontece com ele? O coração dele se enche de vaidade e ele começa a achar que tinha direitos sobre o que ele fazia no céu. Então ele queria glória, ele queria para ele o que era de Deus, uma coisa que não tem como, né? Então ele foi expulso. Então Satanás, ele foi expulso do céu e ele vive até hoje tentando implantar em nossas mentes esse ensino falido. Que ensino é esse? Ensino de tudo o que a gente fizer, nós teremos depois. De ter direito sobre as coisas que nós fazemos. Eu não sei se vocês estão entendendo. Vou explicar melhor. Alguém aqui trabalha em funcionário normal? E você trabalha para receber depois que você termina o mês ou antes do mês trabalho? Vocês recebem adiantado ou depois que você trabalha? Depois, né? E todo mundo busca o quê? Trabalhar de carteira assinada. Por quê? Porque se você trabalha de carteira assinada,
você tem segurança dos seus direitos. Então, o que te faz pensar, o que te faz acreditar que você vai receber o seu salário no final do mês é o seu direito, certo? E assim Satanás faz conosco em outras áreas da nossa vida. Se você fizer, você terá. E se você não tiver, você tem que fazer de tudo para ter, porque você é incompleto. Entende o que eu estou falando? Então esse é o ensino de Satanás. Você começa a vir para a igreja, a trabalhar na igreja, a servir na igreja, a dizimar na igreja, com a intenção do que Deus vai fazer depois. Se eu me gastar na igreja, Deus vai me abençoar. Se eu dizimar, Deus vai me abençoar. E daí você não só trata Deus com essa troca, como você também trata as pessoas ao seu redor com juízo de mérito, né? Você trata as pessoas pelo merecimento. E você também aceita ser tratado com juízo de mérito. Então o que Satanás faz? Satanás quer que nós sejamos crentes nos nossos direitos e infiéis à justiça. Mas se você que está aqui nessa noite e sua mente, em algum período da sua vida, teve uma distorção, teve uma crise de identidade e até hoje você está perdido, sem saber quem você é, e Satanás se aproveitou disso na sua vida e introduziu um ensino maligno dele, nessa noite o Senhor me trouxe aqui para trazer a luz da palavra, que vai iluminar a sua mente, e todo o ensino de Satanás vai cair por terra em nome de Jesus. Porque Satanás nos ensina essas coisas para nos desvirtuar do caminho que nos leva a viver o propósito de Deus, né? Satanás usa disso para fazer com que vivamos uma vida de escravidão e de engano, e para nos desviar do caminho certo, do caminho que nos leva ao propósito de Deus. Daí a história de Jacó continua. A história de Jacó continua. Os meninos crescem, né? Esaú e Jacó crescem, e aí Jacó faz uma oferta ousada para Esaú, que todo mundo também já conhece. Qual é a oferta de Jacó? Jacó, né, dominado com sua mente, né? Eu não tenho, eu preciso ter, porque se eu não ter, eu não sou ninguém, porque se eu não ser, eu não sou ninguém, com aquele pensamento distorcido, porque se eu não tiver, meu pai não vai me amar, e isso e aquilo. E aí ele vai lá no desespero dele, com a mente dele tomada pelo engano, com a mente dele totalmente esquecida de quem ele era, ele vai lá e oferece para Esaú a compra do direito de primogenitura de Esaú. Ele colocou pele de animal assim para ele ficar peludo, colocou as roupas de Esaú em Jacó e falou: vai lá que seu pai vai te abençoar. Daí o que acontece? Acontece que Jacó chega diante do seu pai Esaú. Gente, como pode, né? Como que Satanás ele faz, né, na mente da gente? Ele não tem poder para ler a nossa mente e nem de criar mentiras, porque ele não é criador de nada. O único que pode criar alguma coisa é Deus. Deus é o único criador, mas ele lança mentiras na nossa cabeça. E se nós estivermos vivendo a nossa vida e ela não estiver alinhada com a palavra de Deus, a gente acaba acreditando nesse ensino de Satanás, e a nossa mente fica totalmente distorcida e nos leva a pecar, e nos leva a errar, e nos leva cada vez mais longe para o caminho que nos leva para viver o propósito de Deus. E Jacó só fez isso porque ele estava com sua mente dominada pelo engano de Satanás. Daí ele chega diante do pai dele, e o pai dele pergunta para ele assim: quem é? E Jacó ele diz: sou eu, Esaú, seu filho, né? E daí Isaac fala assim: não, chega aqui que eu quero tocar, te apalpar. E aí ele chegou perto do pai dele, o pai dele apalpou, cheirou, e Isaac falou assim: que estranho, a voz é de Jacó, mas o cheiro, a pele é de Esaú. E nesse ponto eu quero fazer um paralelo com você, porque quando nós entramos na presença de Deus para termos comunhão com Ele, Deus pergunta para nós: quem é? Ele fala: quem é você? Daí ele diz: que estranho, a voz é de Anne, mas o cheiro é do meu filho Jesus Cristo. Porque agora entramos na presença de Deus como Jacó, mas revestidos de Jesus Cristo, cheirando o cheiro da nova aliança. E o Pai não nos rejeita, porque apesar da voz ser da Anne, o cheiro é de Jesus. Graças ao sacrifício do filho mais velho, nós somos aceitos por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus.
Entende, meu irmão, a importância da vulnerabilidade, de ser quem nós somos? Porque Deus não está preocupado com quem você não é, com quem você é. Deus está preocupado com quem você finge ser, só que de mentira. Esaú volta da caça, né, todo feliz, todo alegre, porque ele ia ser abençoado pelo pai dele. Mas quando ele chega lá, o pai dele não entende nada, fala: mas como assim, eu acabei de te abençoar? Aí ele fala: não, mas eu estou chegando agora. E foi aquela confusão, casos de família. E aí ele fala: mas você não reservou mais bênção para mim? Aí o pai fala assim: não, agora tudo, eu botei seu irmão como seu senhor, já era. Aí ele: meu Deus, e agora? E aí a Bíblia fala que ele chora muito, 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 muito. Aí quando eu estava escrevendo, meditando, nesse texto, eu falei: cara, por que Deus abençoou o enganador e rejeitou o enganado? Daí eu gostaria que vocês abrissem rapidamente, ou bota aqui no telão, para não dispersar vocês, Hebreus 12, 16. Hebreus 12, 16, que diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Então, na verdade, Esaú não era um enganado, Esaú era um profano. E sabe o que é um profano? Profano Esaú sabia da vontade de Deus, mas preferiu ficar com os seus apetites do que com a bênção de Deus. De um lado, Jacó estava desesperado pela bênção, e do outro, Esaú desprezando a bênção. As lágrimas de Esaú naquele momento eram lágrimas de alguém que ficou no prejuízo. O enganador, Deus cura, Deus transforma, Deus restaura, mas um profano, para ele não há lugar de arrependimento. Quantos de nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida, mas preferimos alimentar os nossos prazeres imediatamente? Depois disso, a história foi ladeira abaixo. Deu até novela nacional, né? Gênesis no Record. Jacó, enganou o irmão. E aí a mãe dele, fofoqueira, além de mandar ele fazer isso, ainda fala: vai, foge, que seu irmão está irado, seu irmão quer te matar, o seu irmão vai te matar, vai embora. E aí Jacó fica desesperado, e ele foge. Porque o pecado, ele faz isso, ele nos cega e ele nos arrasta. E se nós não nos arrependermos imediatamente, vamos para cada vez mais longe daquilo que Deus sonhou para nós. O engraçado é que quando Jacó ele foge, ele vai para a casa do tio Labão, ele vai para Harã, né? Harã. E eu não sei, Abraão, quando Deus chamou ele para ir para a terra prometida, ele saiu de Harã, passou por Harã e foi para Canaã, em direção a Canaã. Agora Jacó retrocede simbolicamente. Ele sai da terra prometida, Canaã, e vai para Harã. Então isso o pecado faz com a gente, faz a gente retroceder. Durante a fuga, enquanto Jacó está fugindo, indo para a casa do tio dele, desesperado com a benção. Está fugindo, mas está com a benção. O que importa é estar com a benção. E ele foge, desesperado. E aí chega um momento, que acontece também algo que todo mundo conhece, que durante a fuga de Jacó tem um sonho famosíssimo, que ele vê anjos descendo e subindo. E Deus fala com ele, ele faz uma oração: Senhor, me abençoa, Senhor, esteja comigo. E aí Deus vai lá e fala: eu estou com você. E nesse período também fiquei refletindo, falei: poxa, por que Deus ainda fala com ele? Aí, vê que ele está errando, vê que ele enganou, vê que ele roubou, e ainda Deus está ali falando: eu estou com você. Mas sabe, o pai dele liberou uma bênção sobre a vida dele. Aquela bênção foi instantânea para a vida dele. E assim somos nós. Deus tem planos para a nossa vida. Deus quer que nós vivamos o propósito dele para a nossa vida. Deus tem algo muito especial para fazer na nossa vida. Somos nós que desvirtuamos às vezes do caminho de Deus, mas Deus sempre encontra formas de nos relembrar, de nos afirmar que Ele é conosco, que Ele quer nos alinhar, que Ele tem um plano maior do que a gente pensa. Porque tem uma frase que eu ouvi de Belinha: nós não temos condições de escolher nada pra gente, a gente não sabe o que é bom pra gente, só Deus sabe o que é bom pra nós. Quando nós fazemos escolhas fora da vontade de Deus, nós arcamos com as consequências. Jacó então sai fugido em direção contrária de Canaã e vai para a casa do seu tio. Chegando lá, Jacó fica encantado por Raquel e ele quer casar com Raquel. E aí o tio dele,
que Jacó pensava que ele era enganador, mas ele encontrou o tio dele que era o enganador ao quadrado, porque o tio dele falou para ele assim: tá bom, mas você tem que trabalhar os 7 anos. Aí Jacó pegou e trabalhou 7 anos por Raquel. E aí, quando estava todo feliz na lua de mel, o tio botou Lia, né? E daí, gente, essa parte que todo mundo romantiza, dizendo: ai, que lindo, ele trabalhou 7 anos parecendo ser 7 dias. Realmente, né, é bonitinho isso. Mas só que Jacó trabalhou como se não fosse nada. Por quê? Porque aquela mente dele, pensando que ele precisa fazer para ter, já estava embutido na cabeça dele. Porque, gente, pelo amor de Deus, trabalhar 7 anos para... 7 anos, gente, né? Mas a mente dele já estava tão assim, dominada, né, que para ele não era nada. Daí ele trabalhou esses 7 anos, foi enganado, pegou Lia no lugar de Raquel. Daí depois conseguiu Raquel. Aí depois teve que trabalhar mais 7 anos. E assim foi a vida de Jacó na mão do tio dele. Uma vida de escravidão. Porque é isso que o pecado faz com a gente. Ele escraviza a gente. E Jacó ficou ali 20 anos debaixo do jugo pesado de Labão. Mas mesmo, né, nessa vida de escravidão, Jacó, ele ficou extremamente rico. A Bíblia usa essa palavra, extremamente rico. Ele conquistou família, ele conquistou gado, ele conquistou tudo o que ele sempre quis. A bênção, ele recebeu a bênção de Deus. Mas Jacó não tinha o que está escrito em Provérbios 10. As bênçãos de Deus enriquecem, mas não acrescenta dores. Quantos de nós, meu irmão, queremos tanto receber a bênção de Deus? E muitas das vezes nós até recebemos a bênção de Deus. Às vezes o seu sonho é ter uma casa própria e você orou muito e conquistou a sua casa própria. E você orou e conquistou a sua família. Hoje você tem sua casa própria, você tem os seus filhos. Mas às vezes você é atormentado por dores. E essas dores podem ser qualquer coisa. Talvez as suas dores possam ser enfermidades. Você tem condições de vida financeira, mas você vive doente. Às vezes você tem sua família, talvez você tenha a sua casa, tenha o seu emprego, mas a sua família vive em guerra. Às vezes há desavença no meio da sua família. Às vezes há brigas em sua família. Então as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, mas ela não acrescenta as dores. Chegou um momento na vida de Jacó que ele cansou de ser escravo. Ele viu que tudo o que ele mais queria na vida, a bênção, não era suficiente. Ele ainda continuava sendo um escravo. Então ele ficou muito angustiado e ele orou ao Senhor. E o Senhor falou com ele, pedindo para que ele voltasse para a sua terra. E então Jacó decidiu voltar. E esse caminho de volta é um caminho de vulnerabilidade e de transformação. Preste bem atenção nesse caminho de volta, porque talvez você está aqui nessa noite, enquanto eu estou falando, e está comparando a sua vida com a vida de Jacó. Já fez tudo nessa vida para vencer, para romper, para conquistar, e às vezes até já conquistou, ou então ainda está nessa busca, mas você não consegue encontrar o real propósito da sua vida. Todas as tentativas de vencer suas já foram frustradas, mas nessa noite o Senhor quer transformar a sua vida, mudar essa chave, tirar você debaixo desse pensamento de engano, para que você seja livre para viver o propósito de Deus. Agora nós vamos ler a Bíblia, Gênesis 32, nós vamos ler esse caminho de volta de Jacó. Eu vou ler e você acompanha aí comigo. Gênesis 32. Jacó também seguiu o seu caminho. Não, eu vou ler aqui na versão NVI, que é melhor. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele e o seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora.
Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebais bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: vamos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Eu não sou digno de toda a bondade e lealdade que tratastes o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometestes: esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentos. Gente, é muito rico, né? Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre o rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando os encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem Val de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que diga-me teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Gente, eu li esse texto tão grande, porque ele está contando aqui que Jacó, né, ele decide ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e voltar, né, lá para os seus parentes. E aí começa o caminho de volta, né, de vulnerabilidade, de transformação, de reconhecimento. E eu sinto que nessa noite Deus está falando a alguns corações que é a hora de voltar. E nós aprendemos 9 lições com esse retorno de Jacó, que esse caminho de volta é tipo um resumão de toda essa história que eu contei aqui. A primeira lição que nós aprendemos com esse caminho de vulnerabilidade, de transformação de Jacó, é que fazer o caminho de volta às vezes dá medo, mas é necessário. No verso 7 diz assim, sumiu aqui do meu celular, 7.
Jacó encheu-se de medo e foi tomado por muita angústia. Voltar para Canaã significava ficar de cara com seu inimigo, exigia perdão, exigia se humilhar, significava se expor, reconhecer. Era hora de voltar. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo angustiado, ele se colocou de volta no caminho para Canaã, redirecionou seus caminhos, porque é melhor vir angustiado pelo caminho que Deus ordenou do que ficar parado contra a promessa. A segunda lição que nós aprendemos com esse caminho de volta de Jacó é clamor, é arrependimento, clamor e adoração. Meu irmão, se tem uma coisa que a gente precisa aprender a fazer quando nós estamos com medo, quando nós estamos angustiados, é clamar a Deus, é adorar a Deus. Jacó sempre foi um barganhador, se o Senhor me der, se o Senhor fizer. Mas nesse momento de volta ele faz uma oração, versículo 10. E aqui é meio que ele cai em si, ele reconhece tudo que ele fez tinha dado errado. Seu lugar quando estiver com medo é de joelhos, é clamando. Jacó tem um encontro com a graça de Deus e nesse caminho de volta fica nítido para ele sua real condição. Nós não temos condições de herdar as bênçãos de Deus. Ela é dada por eleição, ela é dada pela vontade de Deus, não é o quanto você faz para merecer. A terceira lição que nós aprendemos com esse caminho de volta é que é preciso ficar sozinho, mesmo que seja numa noite escura. A passagem do Val de Jaboque, Jacó fica sozinho. E isso traz para nós o ensinamento de que Deus quer tratar de nós no secreto, no íntimo. Deus quer falar nessa noite comigo e com você. Deus quer falar no seu interior nessa noite. Deus quer falar com você nessa noite de forma diferente. Deus quer virar a chave na sua mente. Deus quer tirar todo jugo, todo ensino de Satanás que domina a sua mente. E isso é no seu secreto, porque Ele quer que você se exponha a Ele. Então que enquanto você estiver me ouvindo falar aqui, que você já possa ir refletindo sobre a sua vida, meu irmão, e expondo para Deus aquilo que você não tem coragem de expor para ninguém. E se permita a ser transformado pelo poder da palavra de Deus, porque a maior bênção que nós podemos ter nessa vida é receber a transformação de Deus. Porque tudo, gente, nessa terra que a gente tiver, riquezas, casa própria, tudo isso é superficial demais. Deus quer fazer muito mais por mim e por você. Ele quer transformar a sua vida. A quarta lição que nós aprendemos é que às vezes Deus vem para lutar com a gente. Ninguém tem um problema com Esaú sem antes ter um problema com Deus. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Caim matou Abel, ele matou porque matando seu irmão, ele matava a imagem daquele que realmente ele tinha um problema, o Deus que não tinha recebido a sua oferta. É por isso que antes de Jacó ir e lutar com o seu irmão Esaú, Deus vem lutar com ele primeiro. Nessa noite Deus está vindo para lutar com você. Se você ficar vulnerável e se colocar na posição de uma pessoa que quer ser tratado por Deus, se você quer receber a verdadeira bênção de Deus nessa noite, esteja preparado, porque o Senhor está aqui e Ele quer lutar com você. A quinta lição que nós aprendemos com esse retorno de Jacó é que na luta Deus tira nossos apoios. Deus vai retirar tudo aquilo que a gente usa para estar de pé. Deus toca na coxa de Jacó. Deus está tocando em coxas aqui nessa noite. Apoios escondidos que só ficam evidentes quando estamos em luta e precisamos exercer a nossa fé. Deus deixa Jacó enfrentar a noite escura e fere ele para desequilibrar. É tempo de nós perdermos para Deus. Será que nós estamos dispostos a perder para Deus? Há pouco tempo eu tive uma visão. E a visão que eu tive é como se foi sobre mim mesmo. É como se eu, sabe aquela brincadeira de cabo de guerra, sabe? E alguns momentos eu me vi assim na minha vida, é como se Deus estivesse de um lado da corda e eu de outro. E Deus puxando de um lado e eu puxando do outro. E Deus puxando assim, vem Anne, porque eu tenho para você cura, eu tenho para você transformação. E eu segurando o outro cabo, a outra parte da corda, dizendo, não, mas eu tenho medo. Não, mas eu não quero, não, mas eu não sei. E Deus puxando o outro lado da corda. E eu estou falando isso de mim, mas que você também possa pensar em você. Em que você tem se apoiado?
os seus direitos, no que você tem que se apoiar? Naquilo que disseram que você não era? Será que você está como Jacó, com seus olhos fixos naquilo que você não tem, naquilo que você poderia ser, naquilo que você poderia ter, enquanto Deus está puxando o outro lado da corda e dizendo: venha que eu vou te revelar quem você é de verdade, mas você está ali segurando a corda. Eu tenho medo, mas eu não sei, mas eu não... E Deus está mandando você: solta essa corda em nome de Jesus. E eu sei, meus irmãos, que às vezes soltar a corda dá medo, porque quando a gente solta de tanto tempo ali preso, suas mãos podem estar feridas, avermelhadas, ou até mesmo sangrando, porque você passou muito tempo da sua vida segurando essa corda das suas emoções, sabe? Mas só que quando você solta a corda, quando você se expõe para Deus, quando você fica vulnerável a Deus, Deus toca nas suas mãos feridas e te cura, te restaura e te transforma. Então nessa noite, meu irmão, tenha coragem de soltar essa corda e ser livre para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E quando você soltar dessa corda, você precisa se agarrar em Deus, porque foi isso que Jacó fez. E é a sexta lição que nós aprendemos. Jacó se agarrou naquele anjo. Ele disse: não, eu não te largo, eu não te largo. Só que dessa vez Jacó não está se agarrando nas bênçãos terrenas, ele não está se agarrando nas coisas dessa terra. Nesse momento ele está agarrado à pessoa certa. Nessa noite, que você possa agarrar a pessoa certa que está aqui, que é Jesus Cristo. A sétima lição, eu já estou terminando. A sétima lição que nós aprendemos é que às vezes Deus nos faz perguntas difíceis. Será que Deus está fazendo perguntas difíceis para você aí? Se você está lutando com Deus nesse momento, ouça, porque Ele está te fazendo perguntas difíceis. O anjo pergunta: qual é o seu nome? E daí a gente lembra lá do início, né? Quando Jacó foi lá diante do pai para roubar a bênção do irmão, e o pai pergunta para ele: quem é você? E aí ele diz: eu sou Esaú. Só que dessa vez o Senhor faz a mesma pergunta, sabe? A mesma pergunta que Isaac fez para ele, que o pai dele fez para ele. O anjo faz essa pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Você ainda quer ser Esaú? Então Jacó fala a verdade: eu sou Jacó. E talvez você está aqui, né? E Deus está colocando uma coragem em você. E ele vai perguntar para você quem é você. E talvez você passou a sua vida toda se comparando com as pessoas, passou a sua vida toda tentando ser quem você não era. Mas essa é a noite que Deus vai te fazer perguntas. E eu espero, meu irmão, que você tenha coragem para responder a verdade, responder quem você é. Nessa noite eu respondo para Deus: eu sou Anne, eu sou orgulhosa, eu sou Anne, muitas vezes soberba. Eu sou Anne. Eu sou Anne. Quem é você? Quem é você que está em casa? Será que você tem coragem de dizer para Deus quem você é de verdade? Essa é a noite, essa é a oportunidade de você se expor para Deus e nunca mais cair no engano de Satanás. Quando ele diz a verdade, de fato ele diz quem ele era. Depois de ele reconhecer: não, eu estou cansado de viver essa vida de fuga, eu estou cansado de viver essa vida de engano, eu não quero mais isso para mim. Quando ele se cansa e ele está lutando com o anjo ali, e ele consegue falar quem ele era de verdade, o anjo, Deus, muda o nome de Jacó. É como se o anjo falasse para ele: deixa eu falar para você quem você é de verdade, deixa eu te falar para o que eu te chamei. Você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel. Deus está nos dizendo aqui nessa noite: você não se chamará Israel. Israel. Deus está falando com pessoas nessa noite aqui: Israel. A nona e última lição que nós aprendemos com Jacó é que Jacó mancou a vida inteira. Paulo teve um espinho na carne a vida inteira também. O encontro com Deus gera marcas em nós. Jacó não mudou da noite para o dia. Aquela luta é um resumo da vida dele, da crise de identidade dele. A transformação é um processo. Deus mudou o nome de Jacó,
Mas isso não foi o fim da vida de Jacó. Jacó agora é Israel, cometeu outros erros pela frente em sua trajetória. Porque entre a nossa justificação, entre o novo nascimento, entre o nosso encontrar com Jesus genuíno e a glorificação que é Israel completo, há um processo de santificação. Deus está te chamando para caminhar com Ele, mesmo mancando, porque é melhor mancar na direção de Canaã do que correr em direção oposta. Gente, essa foi a palavra que o Senhor me deu nessa noite para compartilhar com os irmãos. E essa mensagem é uma mensagem que eu já estava estudando ela há muito tempo. Até Raquel, minha irmã, sabe, acho que foi ano passado, quando eu estava estudando esse coisa aqui, eu até liguei para ela, a gente compartilhou um pouco, já tem muito tempo. E desde quando eu li essa história, eu me identifiquei muito com a história de Jacó. Muito, porque, gente, quantos de nós não somos assim? Alguém, eu não vou perguntar isso, tá? Eu ia perguntar, mas não vou fazer você se expor publicamente. Mas eu me identifico muito com a história de Jacó, porque Jacó parece uma história bíblica, às vezes que as histórias bíblicas parecem mirabolantes, mas a história bíblica é a história verdadeira, sabe? Quantos de nós, em algum momento, por circunstâncias da vida, Jacó, por circunstâncias da vida, ganhou um nome muito pesado, sabe? Jacó não tem nada a ver com quem Deus fez Jacó para ser, mas infelizmente, por questões da vida, ele ganhou esse nome. Talvez você passou por situações na sua vida que fizeram você estar como você está hoje, uma pessoa insegura, uma pessoa que fica com medo, uma pessoa que não consegue avançar, e você vem para a igreja e você ora, pede a Deus para te abençoar, e você vê áreas na sua vida que parece uma água parada, que você não consegue romper. Talvez são áreas, meu irmão, que você precisa de vulnerabilidade e transformação. E se você nessa noite não consegue enxergar quais áreas são, nós vamos orar aqui nessa noite para toda escama cair dos seus olhos e você cair em si e reconhecer a sua real situação e se lançar diante de Deus com exposição, dizendo para Ele: eu quero ser transformado por Ti, Senhor. Não importa o que eu vou precisar fazer, não importa o caminho de volta, se eu vou ter que passar por humilhação, se eu vou ter que passar por perdão, não importa, porque a maior bênção que eu quero para a minha vida é ser transformado por Ti. Então nessa noite nós vamos se colocar de pé, nós vamos adorar a Deus. E nesse momento de oração, você vai fazer uma oração pessoal. Lembra? Jacó precisou ficar sozinho. Nesse momento que você tira uma sós com Deus, o Ministério do Louvor vai louvar, vai adorar, e você vai se quebrantar diante de Deus. E você vai pedir: Senhor, muda a minha mente. Muda a minha mente nessa noite. Eu não quero ser mais escravo. Eu quero ser livre nessa noite. E pode apagar a luz. Eu quero chamar aqui na frente pessoas. Quer dizer, eu não quero chamar ninguém aqui na frente. Eu quero que você seja livre, tá? Nós vamos adorar a Deus e você vai ficar livre, porque Deus vai falar com você no seu secreto. E ninguém vai orar por você, ninguém vai impor as mãos por você, porque é você e Deus. É você que precisa reconhecer, é você que precisa entender que você precisa de transformação. Porque, meu irmão, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é nunca viver os propósitos de Deus. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Deus quer redirecionar caminhos aqui nessa noite. Se você em algum momento da sua vida se desviou da rota, se desviou do caminho, eu não estou falando de sair da igreja para o mundão, não. Eu estou falando de você vir para a igreja, de você servir a Deus, mas sua mente totalmente distorcida. Se você nunca conheceu Deus de fato como Ele é, nessa noite Ele quer se revelar a você como Ele é. E você vai olhar para Ele, você vai dizer: eu quero ser como Ele. Porque é isso que Deus quer fazer em nós. Ele quer ser um espelho, Ele quer ser um exemplo para você olhar e se espelhar e ser. Quantos querem ser como Jesus? Aleluia. Ser como Jesus requer vulnerabilidade e requer transformação. E meu irmão, não tenha medo de se expor para Deus, porque Deus não está aqui para te julgar. Ele quer você como você é. Ele quer dizer para você quem Ele chamou você para ser. Ele quer revelar a você o seu verdadeiro nome. Então o louvor vai poder louvar agora. E eu gostaria só que algumas pessoas viessem aqui na frente. Somente aquelas que precisam de uma cura física, uma cura na mente. Pessoas que
que estão com algum problema de enfermidade no seu corpo e pessoas que têm enfermidades mentais, depressão, síndrome de pânico, ansiedade, pessoas com alguma enfermidade. Essas eu gostaria que viessem aqui na frente. E pessoas que precisam se reconciliar com amigos, com família. Se você precisa de uma reconciliação, eu também convido você aqui na frente. Mas se você só quer ser transformado por Deus, você pode continuar aí no seu lugar. Mas não fique no seu lugar parado, contra a promessa, como Jacó ficou mais de 20 anos da sua vida. Peça a Deus para te redirecionar nessa noite. E o louvor vai louvar e você vai adorar. E no meio dessa adoração, o Senhor vai passear aqui no meio dessa igreja, tocando nas coxas de muitas pessoas, ferindo muitas pessoas. O Senhor está aqui nessa noite. E você pode adorar, e você pode buscar a face dele nessa noite. Ele está aqui, ele quer tocar em você. Ele quer transformar a sua vida.